eu quero saber mais, saber tudo. E aí, hoje a gente vai desvendar um mistério que está literalmente na nossa cara. Em anéis, colares, até naquelas barras de ouro de investimento, o tal do quilate. E a grande pergunta é essa, né? A gente olha duas peças, as duas lá, douradas, brilhando, parecem a mesma coisa, mas uma pode valer, sei lá, 10 vezes mais que a outra. E o segredo não está no peso, não. Está numa palavrinha que todo mundo já ouviu, mas que, na real, pouca gente entende o que significa. Quilate. E é exatamente isso que a gente vai decifrar agora. Então vamos lá. O primeiro ponto, e talvez o mais importante de todos para a gente não se confundir mais, é o seguinte. Quando a gente fala de ouro, quilate, não tem nada a ver com peso. Esquece a balança. É uma medida de uma coisa muito mais essencial. É aqui que mora a confusão toda. A mesma palavra, quilate, serve para duas coisas totalmente diferentes no mundo das joias. Se for um diamante, o quilate, que às vezes escrevem com CT, mede o peso da pedra. Simples assim. Agora, se for ouro, o quilate, escrito com K, mede pureza. Peso de um lado, pureza do outro. Entendeu a diferença? Tá, mas como é que funciona essa medida de pureza? Olha, é um sistema até que bem simples. E o número mágico é 24. Pensa assim, imagina que qualquer joia de ouro é uma barra de chocolate dividida em 24 pedacinhos iguais. O número de quilates te diz quantos desses 24 pedacinhos são de ouro puro. Simples, né? Por isso que ouro 24K é considerado ouro puro. 24 partes de ouro em 24 partes totais. É 100% ouro. E olha só que legal, o padrão mais comum aqui no Brasil é o ouro 18K. Seguindo a nossa lógica, isso quer dizer o quê? Que de 24 partes, 18 são de ouro puro. Beleza. Mas e as outras 6 partes? O que são elas? São outros metais que juntos formam o que a gente chama de liga. E aí vem a pergunta de 1 milhão, né? Peraí, por que misturar? Por que não fazer tudo de ouro puro 24K? É uma boa pergunta, né? Parece que não faz sentido. Se o 24K é o mais puro, o mais valioso, por que ele não é o padrão para tudo? A resposta, por mais irônico que pareça, está justamente na perfeição dele. Bora entender essa história. A verdade é a seguinte, o ouro puro, no seu estado natural, é um metal mole. Mole mesmo, a ponto de amassar, arranhar e perder a forma com muita facilidade. Imagina só uma aliança de casamento que a gente usa todo dia, feita de ouro 24K. Ela não ia durar nada, ia ficar toda torta rapidinho. Ou seja, a beleza da pureza total tem um preço, a fragilidade. E é aí que a química vira arte de verdade. Aqueles 25% de outros metais na liga não estão ali só para deixar a peça mais dura, mais resistente. Eles também são os responsáveis pela cor do ouro. Se você mistura com mais cobre, por exemplo, nasce aquele tão quente do ouro rosé. Se usa metais brancos como o paládio, você tem o ouro branco. Olha que incrível, a quantidade de ouro é a mesma, 75%, mas o resultado final, tanto na cor quanto na resistência, é completamente diferente. Mas aí surge outra questão. Se tem toda essa mistura, como é que a gente pode ter certeza do que está comprando? Como saber se o ouro 18K é 18K mesmo? Bom, esse não é um problema de hoje. Na verdade, é uma questão que a humanidade resolveu há séculos, com um sistema baseado em uma coisa: confiança. E essa preocupação é antiga, viu? Dá uma olhada. Desde o Império Romano, lá atrás, com uma moeda chamada sólidos, que já tinha um padrão de pureza super alto, passando por leis na Inglaterra, da Idade Média, até chegar nas leis de hoje. O objetivo sempre foi o mesmo: garantir que quem compra leve para casa exatamente aquilo que pagou. É uma busca por transparência que atravessa séculos. E como é que essa garantia é comunicada hoje em dia? Por meio de umas marquinhas minúsculas, quase uma linguagem secreta gravada no metal. E olha, aquilo ali não é enfeite, não. É uma declaração legal, um contrato. Uma marca diz a pureza, tipo o 18K, e a outra diz quem fabricou, quem é o responsável por garantir aquela pureza. Essa frase resume a ideia de um jeito perfeito, né? O ato de marcar um metal precioso, que a gente também chama de contrastar, sempre foi, na sua essência, uma forma de proteger quem compra. É um sistema de confiança que está ali, gravado na própria peça. Agora, que tal a gente dar uma viajada pelo mundo? Porque essa matemática da confiança e, principalmente, as preferências pelo tipo de ouro mudam e muito de um lugar para o outro. Olha só que interessante esse mapa de preferências. Na China, o pessoal adora o ouro puro, 24K. Já na Índia, o padrão é o 22K. Agora, se a gente for para os Estados Unidos ou para a Turquia, o mais comum é o 14K. Ué, mas por que essa diferença toda? A resposta está no papel que o ouro tem em cada cultura.
Em lugares como a Índia e a China, o ouro é visto menos como uma joia e mais como um investimento, uma forma de guardar dinheiro, uma reserva de valor. Por isso, a pureza alta é essencial. Já em lugares como os Estados Unidos, as joias são pensadas mais para o uso diário, para durar. Então, uma liga mais resistente e até mais barata, como a de 14K, acaba fazendo mais sentido para o dia a dia deles. Ok, com tudo isso em mente, chegamos na parte mais importante, a parte prática. Como a gente usa esse conhecimento todo para se proteger de fraude e fazer uma compra inteligente? É bem simples, na verdade. O segredo está em procurar duas marquinhas na peça. A primeira é a da pureza. Pode ser 18K, 14K, ou às vezes um número como 750, que é a mesma coisa que 18K. Significa 75% de ouro. A segunda marca é a do fabricante, a assinatura de quem se responsabiliza por aquilo. Essas duas marcas juntas são a sua garantia legal. E o negócio é tão sério que a lei define até a margem de erro permitida, que é minúscula. Por exemplo, uma peça marcada como 14K, que deveria ter 58,3% de ouro, não pode ter menos que 58%. A tolerância é mínima. Isso só mostra o quanto o sistema precisa ser preciso para que a gente continue confiando nele. Isso tudo leva a gente para uma reflexão final, que é bem poderosa. Pensa bem. O ouro, o metal, é só um elemento da tabela periódica. Ele não mente, ele é o que é. A nossa confiança, então, não está no metal em si. Ela está depositada no sistema de marcação, na lei e nas pessoas que garantem que aquela marca é verdadeira. E é por isso que entender o que é um quilate não é um luxo, sabe? É tipo uma alfabetização financeira do mundo real. É saber ler o valor de verdade das coisas, é entender como funciona um sistema global de confiança que existe há séculos e, no fim das contas, é saber proteger o próprio dinheiro. Porque o verdadeiro valor, no final, não está só no brilho do ouro, mas no conhecimento que a gente tem por trás daquela pequena marca. Sabe o que eu quero saber mais, saber tudo, descobrir o mundo, sair desse escudo. Cada clique é um passo rumo ao saber. Aprenda tudo, story. Deixe seu like,